Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Quando os irmãos encontrarem, fiquem de pé, quem puder ficar de pé. Nós não, eu vou ler uns 2 versículos aqui, só para a gente ter dar um pano de fundo aqui para a nossa mensagem. Eu vou ler só o versículo 16, depois nós vamos ler o texto. Para os irmãos não ficar totalmente de pé há muito tempo, nós vamos ler o versículo 16 que diz assim: admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Amém. Vamos ler de novo? Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus. Vamos todos juntos? Admoeste-vos, a que sejais meus imitadores. Amém. Pai, obrigado pelo privilégio, meu Deus, de ministrar a tua santa e poderosa palavra. Espírito Santo, muito obrigado por essa honra, por esse privilégio de poder, meu Deus, ser orientado pelo teu Espírito Santo. A tua igreja está aqui, meu Deus, não para ver um homem pregar, mas para ouvir o teu Espírito falar, para se alimentar da tua palavra. Já foi aberto, meu Deus, o culto, o bombeiro já abriu com excelente palavra. Os louvores já foram entoados, cantados, e agora nós vamos falar da tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada em nome de Cristo Jesus. O que crê, diga amém. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 4. A minha Bíblia aqui, eu não gosto de citar muito título, mas ela diz aqui: Ministros de Cristo. Tem algumas? Irmã, eu estou com saudade do irmão Alexandre. Ele está descansando. Está descansando. Está descansando, porque ele precisamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmãos, Ministros de Cristo. Tem outro título aí na Bíblia de vocês que fala sobre Os pregadores responsáveis de Deus. Apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo, pregadores responsáveis Os pregadores responsáveis a Deus. a Deus. Olha que título bacana esse aí do Romar. Pregadores responsáveis a Deus. E somos nós, irmãos. Tá? Essa mensagem aqui que Paulo deixa é para nós. Porque nós somos os pregadores responsáveis pelo verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo nos dias de hoje. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande. Hoje nós não temos a grande mídia a nosso favor. Hoje nós não temos grandes seguidores nas redes sociais. Mas nós podemos fazer essa diferença por aonde nós passarmos. No nosso local de trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, aonde nós estivermos, nós precisamos ser o quê? Pregadores responsáveis a Deus. Pregadores responsáveis a Deus. Está vendo o que o tema está dizendo? Isso aí, esse tema, irmão, é sugerido pelo escritor, não é pelo quem escreveu pelo Paulo, não. Porque cada um tem um tema diferente. Isso aqui é tema que as pessoas colocam para separar os temas da Bíblia. Qual que está falando aí? Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os ministros e dispenseiros de Deus. Está vendo, irmãos? Isso somos nós. Nós que temos que fazer essa parte hoje. Como é que está, irmã Maria? Eu está igual ao senhor, ministros de Cristo. Ministros de Cristo. Nós somos ministros de Cristo. Glória a Deus.
Se o Danilo está aqui com a esposa hoje, é porque os dispenseiros de Dayatuba estão fazendo acontecer lá. Amém? Se os irmãos viajam de Jundiaí, de Cosmópolis, de Capivari, de Campinas, de Jundiaí, de Cajamar, de São Paulo, é porque tem dispenseiros aqui. Como o irmão Miro bem deixou no começo, nós estamos aqui para ouvir a palavra, não ouvir fofoca, não ouvir tititi. Nós somos dispenseiros do Evangelho de Jesus, da palavra do Senhor, do Evangelho que realmente brota, irmãos, em nossos corações e enraiza a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Sair de casa no domingo, que poderíamos agora estar no shopping, que poderíamos estar numa praça, que poderíamos estar em qualquer outra cidade visitando, mas preferimos a melhor parte, estarmos reunidos como igreja de Jesus Cristo na cidade de Campinas. Olha que coisa gostosa, que coisa boa. E com a coisa no coração, somos dispenseiros, somos anunciadores da boa palavra, do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Que continue dando fruto, que continue fazendo nascer essa semente no coração e ela começar a crescer. Porque daqui a pouco a mensagem foi colocada no coração do Danilo, lá em Dayatuba. Daqui a pouco o Danilo vai começar a sentir gosto, sabor, desejo. Assim como os irmãos têm vindo buscar. Daqui a pouco tem mais um irmãozinho, um casal lá, não sei o nome dele, irmão. Baixinho, cearense lá. Manuel e a sua esposa. Daqui a pouco ele também vai estar aqui. A princípio acha longe, mas daqui a pouco o Danilo vai estar com saudade de novo. Poxa, domingo eu tenho que ir para a igreja. Domingo eu tenho que estar lá, eu tenho que me alimentar. Daqui a pouco o Danilo vai ter a vontade de participar das terças-feiras da live. Quando Luiz, põe meu nome lá no grupo, quero participar, quero aprender um pouquinho lá com vocês. E assim a semente vai começar. A filhinha deles que está lá atrás, hoje ela tem o quê? 1 ano, 2 anos? 3 anos? Daqui a pouco ela está com 12 como Sara, servindo ao Senhor. Daqui a pouco está com os filhos da irmã, do irmão Alexandre ali, do irmão Vantuíno ali, como o Henrique está aí, como as filhas do irmão Luiz e a Daiane, que também está aí, vai crescendo ouvindo a palavra, para serem dispenseiros na escola, para ser anunciadores da verdade por onde passar. É isso que Rudes vão se levantar, Noemis vão se levantar, Davis, Paulo vão se levantar no nosso meio, irmãos, para a gente poder continuar sendo dispenseiro de Cristo. A gente olha esse estudo aqui, esse texto aqui, a gente pensa que nos tempos de Paulo era melhor do que hoje. Não era pior. Hoje nós temos a palavra. Paulo nesse tempo não tinha não. O Evangelho, o novo. Porque Paulo tinha o antigo. Mas Paulo estava ali batendo numa coisa que eles não aceitavam, que era pregar sobre Cristo, sobre o amor, sobre a salvação, sobre o arrependimento. Olha a dificuldade que Paulo tinha para chegar assim no meio de uma comunidade dessa daqui e falar de uma notícia, de uma boa nova que eles não ouviram. Hoje você chega num local, fala da Bíblia, fala de Jesus, todo mundo tem esse livro, mas muitos não aceitam o que está escrito. Paulo estava pregando algo que não estava escrito, apesar que estava escrito no Antigo Testamento, mas interpretavam de maneira diferente. Mas o amor estava lá, Cristo estava lá, apontando para Cristo, apontando para Jesus Cristo. E Paulo, com sabedoria, com simplicidade, como ele, os discípulos, com muita propriedade, veio mostrando Cristo através das Escrituras. E eu queria, no versículo 1, dizer assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Que as pessoas, irmãos, ainda
olhe para nós como ministros de Jesus Cristo, como mordomos do Senhor. Parece que quando a gente entra aqui é uma realidade, desse portão para fora é outra, que realmente é outra. Lá nós vamos encontrar de tudo. É por isso que nós temos que fortalecer nossa fé aqui dentro. É por isso que nós temos que aprender aqui dentro para praticar lá fora. Porque se nós ficar só superficial, nós vamos ser engolidos lá fora. Se nós ficar superficial aqui dentro, nós não vamos querer só essa palavra, só salvação, só céu, só caminho estreito, não. Nós vamos buscar algo lá fora que nos conduz para o caminho largo, onde os nossos olhos vão poder ver coisas lá fora e a gente vai bater palma e dizer amém para tudo. Mas quando nós começarmos a ser dispenseiros dessa palavra, não só ouvintes, mas praticantes dela, a nossa mente começa a abrir, o nosso entendimento, os dons do discernimento vai chegar e a gente vai começar a enxergar essa palavra como ela é e viver como ela é. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus, do mistério de Deus. Que eles possam ainda ver, irmãos, esse livro em nossas vidas, por toda a falha que o mundo tem lá fora, mas eles precisam ver que nós somos ministros de Deus. Mas para eles verem isso em nossas vidas, nós precisamos fazer diferença lá fora. Continuar anunciando essa palavra, não debatendo com ideologias humanas, não debatendo com algo que não representa a palavra. Paulo andou em todos os lugares aqui, mas você não viu Paulo debater com ideologias de homens, mas com a palavra de Deus. Até o pronunciamento, até a defesa dele foi baseada em cima da palavra, não para defender A ou B, mas para defender o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que fazer, irmã velha. Continuar sendo dispenseiros, pregadores, anunciadores da boa nova de Jesus Cristo. Porque essa palavra não está ultrapassada, ela não está velha, ela continua atual. Como disse John Wesley, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia ela nos orienta para todo tipo de assunto. Teu casamento está ruim, vai para a Bíblia. Tua saúde está ruim, vai para a Bíblia. Teus filhos estão rebeldes, vai para a Bíblia. Como está a tua casa? Bíblia. Ela fala tudo, ela nos orienta de tudo. Versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Está vendo? Para que as pessoas, para que nós tenhamos uma credibilidade, irmãos, a melhor vitrine para nós é no nosso trabalho. Você sabe disso? A melhor vitrine para nós é o nosso trabalho. Não é aqui dentro. É onde nós passamos mais tempo com as pessoas, é no trabalho. Se você olhar, você passa no mínimo 6 horas ao lado de pessoas. E você passa muito menos tempo com a tua família. Veja, você sai de casa que hora? Por volta de que hora? 7 horas? 7 horas. Você volta às 18, às 19 horas. 11, meia-noite. Sim, mãe, tá vendo? É um caso em exceção. 14, 16 horas. 16 horas do lado de pessoas. Pessoas incrédulas, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, pessoas afastadas, pessoas desviadas. Dizem que conhecem a palavra. Dizem que conhecem a palavra, mas não mostram, né? mas não mostram com sua vida. E o versículo 2, ele vem agregar isso que eu estou falando. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Fiel em todo sentido. Fiel no casamento, fiel no teu irmão, fiel nos teus negócios e fiel no teu trabalho. Porque às vezes aqui a gente põe uma roupinha bonita, um perfume cheiroso, mas amanhã é segunda-feira. Do jeito que nós estamos aqui, bonitinho, com aparência bonita, lá nós também temos que ser também a mesma coisa. Tá?
Para quê? Para que o Evangelho, para que você não precise estar com a Bíblia debaixo do braço dizendo que você é cristão. Mas que essa Bíblia seja você. Que essa palavra seja você. Dentro de casa, na rua, aonde você passar. As pessoas te identificar. Identificar você. O Espírito Santo pôs no meu coração, todos os dias eu gravo um vídeo. Gravo 5 vídeos por dia. Eu ponho um nos grupos e põe um nos particulares para as pessoas. Você pode ver que todo tempo é um grupo, um vídeo no grupo. Facebook, Instagram, toca, e tiver internet eu estou lá. Colocando uma mensagem. Colocando uma palavra. Porque nós precisamos ser esse dispenseiro. Nós precisamos ser essas pessoas. Sabe o que as pessoas chegam no trabalho? Eu trabalho na empresa onde tem, sei lá, 5 homens trabalhando, ou mais, 10 mil, não sei quantas pessoas. E eu encontro a voz e falo assim, poxa vida, que mensagem abençoada aquela. Às vezes eu nem penso a pessoa. Opa, eu te vi na internet, que palavra boa. Pessoas que eu, do meu convívio ali, rapaz, eu ouvi aquela mensagem sua, estava precisando de ouvir aquela palavra. É isso que nós precisamos fazer. É isso que precisamos anunciar. O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo anunciou. Paulo não pregou outra palavra. Paulo não pregou outro Evangelho, mas ele pregou Cristo Jesus. O pessoal vai me procurar lá, pastor. Olha, não é o mecânico, quer falar de padre. Tá vendo? É isso que nós precisamos ser. Que chama você de padre, que chama você de missionário, que chama você de irmão, que chama você de pastor, mas que chama você com um título que está ali dando uma referência boa. Não aquela referência, para ser crente que nem você eu não quero. Olha que coisa chata. Para ser cristão que nem você eu não vou. E no dia que eu for na sua igreja eu vou falar quem você é. Eita Jesus, olha. Já pensou? Pois aqui pode vir. Já pensou, eu estou aqui, chega um cara de cosmópolis aqui. E aí? Já pensou, você está pregando aqui, chega uma pessoa da sua cidade aqui? Por isso que eu digo, irmão, seja exemplo. E o melhor testemunho, o melhor exemplo é no teu trabalho, onde você fica ali no mínimo 6 horas. 6 horas. Talvez você fale assim, poxa, pastor, essa palavra aí agora machucou meu coração, porque eu sou um mau testemunho do trabalho. Não se preocupe, não. Se você está novinho na fé, eu até te entendo. Se você está começando, eu até te entendo. Daqui a pouco você vai amadurecer, vai enraizar, porque ninguém que está aqui foi santo. Ninguém que está aqui foi uma boa peça. Ninguém que está aqui, talvez tenha exceção aqui no nosso meio, mas uma boa parte foi beberrão, foi adúlteros, foi mentirosos, foi caloteiros, foi um monte de coisa. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. E às vezes, as pessoas que hoje querem te apontam pelo teu passado. Mas se for pelo teu passado, irmão, glória a Deus, não se preocupe. Se for pelo teu passado, se for pelo meu passado, bem, você me conheceu, olha o velho, passado. Nós estamos no presente, estamos caminhando para o futuro, aonde ninguém pode nos acusar, aonde ninguém pode nos apontar, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas passaram, aquele beberrão passou, aquele drogado passou, aquele prostituto passou, aquela prostituta passou, somos novas criaturas em Jesus Cristo. O diabo não tem mais força de apontar o dedo, porque Cristo dobra o dedo dele para baixo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados, igreja, pelo amor de Jesus Cristo. Se alguém quer te apontar pelo teu passado, deixa eles falar. Nós somos lavados, quem nos justifica é Cristo. Nós estamos indo para um lugar que eles não podem ir se eles não se converterem. Mas nós estamos caminhando para lá, com os vestes brancas, sem manchas, a glória de Cristo Jesus. Jesus nos resgatou. Danilo, Cristo nos resgatou, Danilo. Não importa, Danilo, o que foi feito na tua vida, da tua esposa, da minha vida, da minha esposa, para trás. Não importa. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus.
Graças a Deus. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo. Talvez antes nós éramos chamados como o beberrão do bairro, né? O caloteiro do bar, o mentiroso, o fofoqueiro, ou a fofoqueira. Esse grito não faz parte da nossa vida mais. É por isso que eu digo, continue, irmãos, testemunhando o amor de Jesus. Alguém está te observando, alguém está olhando para você. Em qualquer lugar que você vá, alguém está te vigiando. Primeiramente Deus, segundo, alguém está olhando para você. Mas percebe que eu escutei muito isso, né? Já. Fez agora. Mas isso aí a gente escuta direto, irmão. Olha, fez o que fez, agora quer ser santo. Está se escondendo atrás da Bíblia. Isso é alguns temas que eles usam para a gente. Mas para a glória de Deus, eu prefiro ouvir essas coisas e continuar caminhando com Cristo, do que ouvir o que eles estão falando e acabar Voltar a ser o que é. voltar a ser o que é. Então, irmãos, deixa eu falar. Versículo 3: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aí ele pode estar falando exatamente isso que nós estamos falando aqui. As pessoas tentam nos julgar, irmã Cátia. As pessoas tentam nos apontar, irmã Cátia. Quantos apontamentos Paulo não teve? Você pensa, irmão, Paulo era um carrasco. Irmão Antônio? Paulo era um homem frio, calculista, carrasco, Perseguidor da igreja. perseguidor. Olha o que é que Cristo fez na vida desse homem. Olha que coisa linda ele escreveu para nós. Irmãos, nem sempre tudo está perdido. Às vezes você olha para um filho teu e fala, nós não falamos isso, mas eu sei que muitos pais aí fora falam, esse não tem jeito, esse só volta ao cemitério ou à cadeia. O próprio pai amaldiçoando pelos comportamentos que tem. Mas nós temos que orar. Nós temos que realmente orar por essas vidas que estão lá fora. A aula da sociedade já abandonou. Mas nós temos que continuar perseverando, irmãos, acreditando que o Senhor pode mudar a vida deles e trazer para Cristo, convertido, mudar e transformar. Versículo 4: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Amém? Quem nos justifica, irmãos, é Deus. O homem pode te apontar, irmão Mário. Irmãos e meio, mas nós somos justificados pelo Senhor. Amém? As pessoas, irmão, aí não podem apontar o dedo para você, mas quem nos justifica, irmão Danilo, é o papai. Versículo 5: portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receba de Deus o louvor. Está vendo o que é que Paulo está dizendo? Que a gente não faça julgamento precipitados, que nós não podemos julgar algo que a gente não tem certeza, né? Julgar as pessoas pela aparência. Hoje eu fiz um julgamento pela aparência. Estava saindo de Cosmópolis, estava vindo um casal e eu vi uma filha, 7 horas da manhã. Eu olhei para a aparência daquele cidadão e falei, ih, rapaz, isso aí tá ruim. Aí eu falei assim, ei, rapaz, não julga não, às vezes até crente. Aí ela falou, crente não. Eu falei, mas crente no sentido de crer, às vezes não é cristão. Até nisso, nessas brincadeiras a gente peca, porque julga uma pessoa pela aparência. Mas é pela hora que era e pelo o jeito que a pessoa estava, né? Traz lá. Estava meio, sabe, a mulher também está mais nua, sabe, a gente julga, mesmo assim a gente julga, a gente não sabe se foi assaltado, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa, a gente começa a julgar, e a gente tem que evitar esse tipo de julgamento. Eu falei para o irmão Ailton que morreu 300 pessoas no carnaval. Hoje eu falei. E eu falei para ele, foi tudo para o inferno. Ele me repreendeu na hora, ele falou, não julga não.
No último momento ali, né? Pode ser que nós estávamos comentando, o senhor está comentando isso. É verdade, porque às vezes a gente julga, a gente não pode julgar um livro pela capa. Dentro do livro tem muita coisa boa. Então quando a gente faz esse tipo de pré-julgamento, a gente está tomando o lugar de Deus. E só Deus vai saber, né, irmão? Às vezes está lá na prisão, a pessoa vai ser condenada é uma cadeira elétrica, foi tudo errado. Mas naquele momento, antes de tudo acontecer, o camarada pode. Eu assisti um filme há 30 anos atrás, eu não lembro o nome desse filme. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. O camarada foi preso, foi condenado a injeção letal. E o filme era para retratar a vida das pessoas lá quando chegar lá, para saber quem chegou e quem não chegou. Mais ou menos assim. E aquela pessoa, as pessoas que estavam julgando aquele cidadão, ele na prisão, antes de ser condenado à injeção letal lá, ele se ajoelhou, se arrependeu, chorou. E quando chegou lá em cima lá, ele estava salvo. E as pessoas que pareciam que ia ser salvo, não estavam salvos. Está entendendo, irmão? Então, eu já tentei lembrar esse filme, eu assisti isso há 30 anos atrás, irmão, esse filme. Não lembro mais, é um filme excelente. E falar em filme, ontem eu sugeri 2 filmes para os irmãos lá na igreja. Os Corajosos e A Prova de Fogo. A Prova de Fogo eu pedi para minha nora colocar lá na casa do irmão que mora do lado da igreja lá, é um casal. Os irmãos até brincaram com ele. A esposa tem 84 e ele tem 70 e pouco. Eu falei, aí o irmão falou assim, opa, vai pegar fogo lá hoje, hein? A Prova de Fogo é um filme muito bom. Quem já assistiu esse filme? Já, né? Eu achei excelente esse filme. Corajosos é excelente. Corajosos também. Excelente. Então assista, irmãos. Hoje aproveite hoje. Domingo, o pastor Antônio falou de José, aí a gente estava coloquei pra assistir. José. Aí, que coisa boa. Aproveite hoje, então, ou assistam Os Corajosos, ou assistam A Prova de Fogo. A Prova de Fogo é um filme mais voltado para o casal, aquele casal que está, sabe, esfriando na fé, esfriando no seu casamento, sabe, alguma coisa que está surgindo. É um filme excelente. Talvez no comecinho vai ficar, mas do meio para o fim é um filme bom demais. Renova, né, Ailton? Dá uma renovada, é bom demais, é gostoso. Ele é bombeiro, né? Ele é bombeiro. Amém? Então, se você tiver, está lá no YouTube, põe no YouTube A Prova de Fogo, você vai ver que filme maravilhoso. Chama a família. Tá bom? Versículo, irmãos, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo está sugerindo aqui que os irmãos sejam como ele, como Apolo. Então Paulo, ele tinha ele poderia dar essa referência dele, porque ele era um homem transformado de verdade. E nós, irmãos, também podemos, aplicar isso que Paulo aplicou na vida dessa igreja, dando referência dele. Ele está dizendo aqui, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Paulo. Então Paulo era referência para isso. E nós também temos que ser, irmãos. Eu sei que nós vivemos uma realidade lá fora cruel, onde no nosso trabalho nós estamos convivendo com pessoas maldosas que não respeitam a gente, o seu cristão, o seu pastor. Sabe? Você às vezes está aqui, vamos supor que você está trabalhando com uma pessoa, dirigindo o carro da empresa, do lado de uma pessoa, a pessoa sabe que você é um cristão, mas está lá, olha que mulherzona, olha que saradona, olha que não sei o quê. Não respeita você. Sabe? Não respeita a tua pessoa. As pessoas estão tão doentes do jeito que as pessoas deveriam pelo menos respeitar. Mas não respeitam. E a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, ouvir certas coisas. E só pedir misericórdia a Deus. Lá fora é cruel. As pessoas estão doentes e adoecendo cada vez mais. Versículo 7. Por quê? Quem te faz diferente? E que tens tu que
que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houvesse recebido? Está vendo? Paulo está dizendo, irmãos, que nós estamos recebendo a semente, a palavra, o Evangelho. Nós temos recebido, como essa igreja tem recebido a palavra. Nós não podemos se fazer de inocente lá fora, nós não podemos se fazer de não entendido lá fora. Nós estamos crescendo, irmãos, para baixo e crescendo para cima. A nossa raiz tem que ser profunda, a nossa raiz tem que ser forte, para nós suportar as tentações. O Miro falou sobre isso também. Suportar as tentações, suportar as provas, as lutas, para quando vir esses dardos do maligno, nós estar prontos para receber o impacto e não deixar isso alimentar o nosso espírito. Mas ouvir, porque temos ouvido. É melhor ouvir do que ser surdo, é melhor ver do que ser cego. Mas que não traga para o coração, que não deixe essa semente do mal germinar em nossas vidas. A gente vai ouvir, né? Mas que não alimente a nossa alma. Ao versículo 8 ele diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nos reinar, né? Sem nós reinais. Vocês até ver essa palavra aqui, às vezes eu confundo com luz ou nós. E quisera reinasses, e queira reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Lê esse versículo 8 aí, irmão Antônio, na tradução do Senhor. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Está vendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui que eles estão como reis, já tem tudo, mas não tem nada. Paulo está mostrando que eles precisavam do que Paulo tem, para que Paulo junto com ele tivesse alegria, para que eles juntos pudessem reinar juntos. Vamos dizer, Paulo aqui estava no seu mundo só, e eles estavam ricos, tinham de tudo, estavam como reis, mas não tinha o que Paulo tinha. Aí Paulo está dizendo: eu queria que vocês tivessem a mesma palavra que eu tenho, mas juntos reinar juntos, se alegrar juntos. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Juntos poder se alimentar dessa mesma palavra, desse mesmo evangelho e viver deste evangelho. Amém, irmã Maria? Amém. Aí o versículo 8 ele diz, 9, né? 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo e aos anjos e aos homens. Você está vendo, irmão Danilo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: parece que Deus fez nós, deixou por último. Em outras palavras, parece que tudo que é ruim vem para nós. O mundo nos vê como escória, o mundo nos vê como sem valor, o mundo olha para nós com rejeição, o mundo olha para nós como nós somos rejeitados. Porque se você quer ser certinho, para eles você está errado, porque você quer ser o certinho de tudo. É isso, aí Paulo está dizendo: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo está dizendo: parece que nós somos vistos com outros olhos pela sociedade, e realmente nós somos. Se você quer ser certinho, você realmente vai ser rejeitado por pessoas. No teu trabalho, as pessoas não vão te convidar para aquele churrasco de sexta-feira, porque você é uma pessoa correta. Você não vai sentar na mesa uma sexta-feira, não tem bebidas. Você vai falar: não, obrigado. Vai chegar um momento que eles nem te convidam mais, porque você é o certinho. Vão começar a te colocar de escanteio. E hoje
O mundo lá fora é assim, se a gente não fizer, não se juntar, não está na panela, não está no pacote, a gente parece que é descartado. E nós como igreja, nós temos que pensar diferente deles. Nós podemos ser descartados por eles, mas nós somos amados por Deus. Amém? Amém. Alguns não querem perder o emprego porque, poxa vida, sexta-feira eu tenho que ir lá para o patrão me chamou para ir para o futebol, o patrão me chamou para aquele churrasco, eu tenho que estar lá. Mas nós não podemos esquecer que nós somos a igreja. Deus, Ele está cuidando da igreja. Tem convites que não é bom para nós. Quando você começa a dizer não para o teu patrão, o patrão vai entender que você é uma pessoa diferenciada. E Deus vai trabalhar no coração dele para ele respeitar você como uma pessoa diferenciada. Não, o Vantuini, vamos respeitar o Vantuini, é um exemplo de pessoa, é um bom funcionário, é uma pessoa que não falta, é uma pessoa que não traz atestado, é uma pessoa que está sempre orientando, é uma pessoa que a gente vê. Mas você dá o mau exemplo, você faz tudo que é ruim, aí você quer ser aquela pessoa que na hora do churrasco, aí você diz, não, você tem que ser do começo ao fim. O exemplo aonde você está. Para que as pessoas falem assim, poxa, não, fulano e tal, vamos respeitar fulano. É isso. Porque quem te justifica é o Senhor. Quem vai te dar a posição é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai tocar no coração do patrão é Jesus. Ah, eu vou ter que ir lá porque eu não quero perder meu emprego. Não, você não vai perder seu emprego, não, porque Cristo está cuidando de você. Está entendendo? Talvez você pode até ser promovido. Você lembra dos corajosos? É do corajoso, né? Aquele lá, o nome do rapaz. Javier, você vê, acho que todos já assistiram esse filme, mas no meio desse filme está lá. Javier é chamado, eu já falei isso aqui, é chamado, o patrão faz uma proposta indecente para ele para falsificar algumas notas de alguma mercadoria. Já tinha passado algumas pessoas e todos aceitaram, por causa do cargo do supervisor. Mas Javier falou assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu estou indo de contra Deus. Aí o patrão falou, vá Javier, para casa, pense direitinho, amanhã você 10 horas esteja aqui, mas eu quero saber se você aceita. Aí ele chegou lá, conversou com a esposa ficou triste, ele ficou triste, vou perder meu emprego, meu. Mas eu não posso aceitar. Chegou lá, sentou de frente do homem, e a Raquel pensou, eu pensei, eu não quero, eu não aceito. Eu sei que eu vou perder meu emprego, mas eu não aceito. Aí ele baixou a cabeça, o homem levantou, estendeu a mão e falou assim, o emprego é seu. Já passou vários aqui, e todos foram reprovados. É assim que Deus faz. Seja fiel à palavra. Seja fiel ao Evangelho, que Deus é Ele que vai te abençoar. Aonde você pensa que você vai naufragar, Deus vai te colocar num posto maior dentro da empresa. Para a glória de Deus. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós ilustres e vós vivos. E nós vis. Então você veja que Paulo pega todas as referências ruins para ele, por servir a Cristo. É assim que o mundo nos vê. Eu vou adiantar, irmãos. Versículo 11. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Olha a vida do dispenseiro. Olha a vida daquele que quer realmente ser fiel a Deus. E aqui, irmão, joga por terra toda a doutrina da prosperidade. Onde muitos querem vir para prosperar, para enriquecer, para ter, para isso e aquilo. Riqueza hoje é um dom, irmãos. É dom. Nem todo mundo será rico. É um dom. Eu acredito que a riqueza, a prosperidade financeira é um dom. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou junto comigo, eu era encarregado dessa pessoa. Ele era encanador industrial.
tempo foi passando, eu acho que eu já até falei isso. Ele passou a ser gerente de uma empresa grande do Brasil. Aí depois eu voltei a trabalhar com ele, ele já era o meu gerente. Hoje ele saiu dessa empresa, hoje ele montou a empresa dele, hoje ele é empresário. Aí eu encontrei ele ontem no mercado ontem, ele sabe que eu não sei, foi ontem. Encontrei ele ontem. Está com a empresa dele, comprou agora uma BMW de R$500 mil. Está lá, fora do condomínio, na casa de quase R$2 bilhões. Crente, mulher crente, família crente. Serva a Deus. É bom, não é? É bom. Às vezes você vê pessoas do seu lado e fala, poxa, como é que fulano conseguiu crescer? Uns crescem roubando, uns crescem com a fé, mas muitos crescem porque Deus tem propósito na vida. E riqueza é bom, pode ter certeza. Às vezes nós remamos e não chegamos onde queremos. Deus até nos abençoe em determinado momento, mas às vezes não chegamos onde queremos, falta alguma coisa. Mas Deus está nos abençoando. Eu estou dando esse exemplo aqui, irmãos, porque nós temos esse versículo 11: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, e não temos pousada certa. Os dispenseiros de Cristo, irmãos, ele não tem vida sossegada. Paulo mostra nas suas cartas que ele não teve privilégio. Cristo mostra nos evangelhos que ele também não teve privilégio. Foi uma luta tremenda. Foi uma luta. Hoje quem tem privilégio, irmãos, ainda é como diz o irmão Edson, é os pregadores das gaiolas, que conseguem construir impérios, que conseguem construir patrimônio, que ainda conseguem formar seus filhos nas universidades americanas, Harvard, por exemplo, ou tantas outras que tem, e vai passando a igreja do pai para filho, do filho para avô, do neto, e assim vai. Virou empresa. Esse sim tem privilégios. Mas quem é dispenseiro do Senhor, olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo morreu pobre, Pedro morreu pobre, Cristo morreu pobre, os discípulos morreram pobres. Eu não estou dizendo que nós temos que morrer pobre, mas nós temos que morrer fiel a Jesus. E se Ele tiver de prosperar a tua vida, seja próximo, almeje coisas boas. Mas se não for, meu irmão, Ele vai te dar o pão de cada dia até a vida dele. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Versículo 12. E nós afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Olha aí. Eles trabalharam arduamente, fizeram tudo certinho, foram perseguidos e sofreram perseguições. 13. Somos blasfemados, rogamos até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Você está vendo quando Paulo usa esses termos, mostra como eles eram tratados pela sociedade. Como eles eram tratados pela sociedade. Ao versículo 14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como meus filhos amados. Então Paulo está dizendo que eles foram tratados dessa maneira. Olha, eu não estou falando isso para envergonhar vocês, e vocês vão ser a mesma coisa, mas eu estou dizendo que nós estamos sendo assim. Aí eu pegando esse contexto para nós hoje, você pode almejar, irmãos, o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, só não saia
da bandeira do Evangelho. Só não troque essa fidelidade, esse amor de Cristo por nada. Eu oro que você seja rico, que você seja milionário, que você possua um carro de R$1 milhão, que você viva uma vida confortável nessa terra. Pode falar, amigo. Eclesiastes 19. A todo homem a quem Deus deu riqueza e bem e deu poder, para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Dom de Deus. Está vendo? É isso. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Buscar. Porque quando Deus quer que abençoe, Ele abençoa. De verdade. Tá? Aqui a história de Paulo foi diferente. Paulo anunciou, pregou, foi um verdadeiro dispenseiro do Evangelho, mas morreu decapitado. Morreu em Roma. Foi preso. Morreu decapitado sem nada. Talvez sem genealogia. Ninguém conhece a história de Paulo, a não ser essas cartas lindas e maravilhosas que ele deixou para nós. Está entendendo? Olha que patrimônio que ele deixou. Ele não deixou casa, não deixou bens, não deixou carro, não deixou fazenda, não deixou nada. Mas Coisa boa, né? deixou esse patrimônio para nós. Olha que riqueza ele deixou. Ao versículo 15 diz: porque ainda que tivesses 10 mil tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, Marcos, se você tivesse 10 mil tutores, 10 pessoas para te orientar, para te aconselhar, não seria como o Evangelho de Jesus, não seria como a palavra de Deus. Se você, irmão Luiz, tivesse 10 pessoas para te orientar todos os dias, 10 psicólogos, 10 pessoas cristãos para te orientar, não seria como o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo. Olha que coisa boa. Que maravilha. Você gerar filhos na fé pelo Evangelho. Isso é bom demais. Pessoas crescerem, amadurecerem, aprendendo o Evangelho, crescendo nele, fortalecendo nele. Já pensou, o Danilo está vindo, né? Os irmãos da Ativa estão cuidando do Danilo lá com a esposa, com a família, do Manuel, sua esposa. Daqui a pouco o Danilo está um pregador do Evangelho, dispenseiro de Cristo. Olha que privilégio para os irmãos. Aí esse versículo diz aqui: porque ainda que tivéssemos 10 mil tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele está falando assim, pela palavra do Evangelho, Timóteo, aqui, eu te gerei. Aquele que nasce realmente do Evangelho, o tutor principal é a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se nós tivéssemos 10 mil tutores em Cristo, eu sou cristão, eu sou tutor do Marcos, eu posso errar, mas o Evangelho não erra, a palavra não erra. Amém? Versículo 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o que é que Paulo está dizendo para ele. Eu estou te admoestando, eu estou falando para você, que você seja o meu imitador, porque esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Irmãos, até hoje nós lembramos do pastoral. Até hoje nós temos experiência com o pastoral. Até hoje essa igreja tem a digital do pastoral. Até hoje nós caminhamos pela orientação do pastoral. Como o próprio Paulo está dizendo aqui: por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. O pastoral fez muitos filhos aqui. Eu sou o filho do pastoral, filho na fé. Como nós estávamos perdidos, nós estávamos em gaiolas. Nós éramos apenas ouvintes
Nós éramos apenas praticantes de uma religião. Nós éramos apenas dizimistas e ofertantes que queríamos aparecer. Me lembra no final, para mim, quando eu falei em dízimo e oferta, me lembra para mim dar um recadinho aqui para a igreja, Mário? No final. Lembra? Mário? Lembra, Mário? Mário está meio concentrado. Aí você, só para mim dar um recadinho aqui, para mim não esquecer. Então, por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Nós não podemos esquecer do pastoral, o que ele fez na trajetória dele nesse ministério. Nós éramos perdidos, irmãos. Nós vagávamos. Nós ia para a igreja, sentava, ia para casa, mas não praticávamos o Evangelho de Jesus. Vivíamos de qualquer maneira. Não ensinavam o Evangelho para nós, de verdade, que temos que renunciar, que temos que dizer não, que temos que ser como Javier. Você está entendendo? O legado ficou, a igreja está aqui. Eu fui consagrado pelo pastoral, pelo pastor Alan. É meu pai na fé. Então, irmãos, hoje a igreja, ela anda ainda na direção do Espírito Santo, na doutrina dos apóstolos. Amém? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. Essa palavra. Olhar para trás e ver que passou pessoas de Deus aqui. E vai continuar tendo pessoas de Deus aqui, pregando o Evangelho. Versículo 18. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se não houvesse de ir convosco. Paulo está dizendo que essa igreja de Corinto, ela foi formada, Paulo não estava lá, mas alguns se ensoberbeceram. Fala aí, irmão Antônio, esse versículo 18, essa palavra ensoberbecido, você tem segunda na do senhor aí. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitado. Pronto, olha aí. Aí, irmãos, está dizendo isso. Inchado. Pronto, está aí. Só que aqui, irmãos, deixa eu voltar uma coisa aqui. O pastoral, ele tem um jeito de pregar, eu tenho outro. É estilos de pregação diferentes. Mas não quer dizer que nós fugimos da palavra. Não quer dizer que nós estamos inventando o evangelho. O pastoral, ele tinha um dom, né, de pregar, de ensinar. De fato, eu tenho outro, já sou diferente. Então, é estilos diferentes. Eu estava vendo esse dia o pastor falando que há vários jeitos de fazer um café. Entendeu? Mas todos os jeitos sai do café. Há vários modos de pregar o evangelho, mas desde que seja o modo correto. Modo correto, é isso. Mas aqui, irmão, Paulo está dizendo que se levantou pessoas inchadas, pessoas o que, pastor Antônio? Aqui fala ensoberbecidos, arrogantes. Isso quer dizer o quê? Pessoas, irmão, que estavam distorcendo. Não é pelo estilo da pessoa, não é pelo jeito dele pregar, é pela a doutrina que ele estava mudando. Aí Paulo está dizendo aqui, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, espera até eu chegar aí, que essa doutrina que eles estão pregando não pode permanecer. Versículo 19, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Paulo está dizendo assim, irmãos, quando eu chegar aí, vocês vão ver que essas pessoas, e vocês vão ouvir o verdadeiro evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus, não o que eles estão ensinando ou tentando ensinar para vocês. Eles estão tentando modinha no meio da igreja.
diz aqui no versículo 19, vou repetir. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecereis. Então vocês vão conhecer. Não as palavras desses homens, mas o poder de Deus. Amém? Mas o Evangelho da graça, o Evangelho do conhecimento, a doutrina de Cristo, a palavra verdadeira. Amém? E nós vamos encerrar aqui no versículo 20 e 21. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O Evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Alguns estavam só com palavras, mas Paulo estava aplicando o poder, o Evangelho, a graça e a doutrina de Cristo. Amém? Ao versículo 21 diz: o que é isso? Paulo está bravo comigo. O que é que vocês estão querendo? Irei ter convosco com varas ou com amor e espírito de mansidão? Paulo estava dizendo: olha, o que é que vocês querem? O que é que esse pessoal quer? Quer que eu vou com vara? Com exortação? Quer que eu vou colocar no eixo as coisas que está querendo sair do trilho? Ou quer que eu vou com o espírito de mansidão? Com o poder, com a palavra? Era isso. Paulo era claro, irmãos. Paulo era certinho. A gente lê, mas Paulo era daquele homem que ele era taxativo naquilo que ele pregava. Tá? Olha aqui, ele manda, ele faz duas perguntas. O que quer? O que é que vocês querem que eu fale? O que é que vocês querem? Eu irei convosco, com vara ou com amor? Com a correção ou com a palavra de mansidão? A palavra de correção para aqueles que querem bagunçar, mas a palavra de amor para aqueles que querem o Evangelho de Cristo. A palavra de correção para aqueles que não querem a doutrina. A palavra de correção para aqueles que não querem se ajustar. Você quer se ajustar? Quer? Então, sente e ouça. E para aqueles que estão querendo a correção, que querem a doutrina, vamos continuar no amor, na fidelidade e na comunhão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Preparei um negócio, preparei aqui, irmão, não falei nada daqui. Só falei do capítulo mesmo. Amém? Mas eu queria só deixar aqui, fique em pé. Eu vou ler só 2 tópicos aqui que eu escrevi. Onde diz que a missão da igreja é testemunhar o Evangelho e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. É testemunhar o Evangelho e fazer discípulos. Isso é a missão da igreja, isso é a nossa missão. Isso é o que Paulo está fazendo aqui. A nossa missão, irmãos, é trazer mais Danilos para a igreja. A missão do Evangelho é testemunhar, é trazer Danilos, José, Marcos, Aildos, é trazer discípulos. Para o pastor? Não, para Cristo. Não podemos focar em debates ou interesses pessoais. A igreja não pode ter esses debates e interesses pessoais. Paulo não debatia por interesse próprio. Paulo debatia por interesse do Evangelho, em prol de Cristo. Por onde ele passava, ele testemunhava Jesus. A igreja é chamada para aprofundar a fé e formar pessoas. Amém? Daqui a pouco nós vamos ver Danilo aí, um pregador. Daqui a pouco nós vamos ver a esposa lá na escolinha com a Fabiana. Daqui a pouco nós vamos ver a filhinha dele aí correndo no nosso meio. Daqui a pouco Danilo vai começar a trazer mais discípulos para Jesus de Indaiatuba, para a glória de Deus. Amém. A missão não é defender ideologias humanas, mas anunciar o poder do Evangelho. Está vendo aí? A missão do Evangelho, irmão, não é defender ideologias de homem. Paulo não defendia esse tipo de ideologias. Paulo defendia a cruz. Paulo defendia Cristo. Paulo defendia a palavra. Por onde ele passava, era preso, era chicoteado, era humilhado, mas ele estava ali defendendo Jesus, defendendo o que Cristo colocou no coração dele. Fomos chamados para fora. Eclésia, quer dizer, chamados para fora das trevas
para viver sob o governo de Cristo e não para se enclausurar, viver trancados, viver no nosso mundo. Quando eu digo viver chamado para fora, é testemunhar lá fora mesmo, no teu trabalho. Será que nós temos testemunhado no nosso trabalho, que é o lugar mais importante hoje que nós temos? E conviver é onde nós passamos mais tempo lá fora, com as pessoas. É lá no trabalho. É você ouvir e ouvir. É você ouvir e deixar lá. Tá? Nós não podemos, irmão, o tempo todo ali. Não, você ouve. É você, irmão, sabe? Ouviu? Alguém fez aquela chacota no meio ali. É você não participar. É só isso. É você não se envolver. É você não dar sua opinião. É você não achar, opa, olha, Wanderlei, olha que mulherão ali. É verdade, hein, irmão? É? Não, é você falar, não, não me interessa. É não se envolver. A igreja deve ser um instrumento de transformação espiritual e serviço, focada no propósito divino e não na disputa de conhecimentos ou poder secular. A igreja, irmãos, ela tem que ter um foco. Jesus. A igreja não pode ser usada por interesses humanos, físicos e terrenos. Ela tem que ser focada no reino espiritual. Amém? Glória a Deus, podemos orar? Amém. Que Deus nos abençoe.